Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares, no nível, portanto, de ensino médio. Mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um movimento literário, artístico, cinematográfico, que foi o expressionismo. Ele esteve presente em toda a Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, se você pega Mário de Andrade, né, foi influenciado pelo expressionismo, mas o país que mais assim se destacou nesta vanguarda artística foi a Alemanha, né, no cinema, na literatura, na pintura e tudo mais. Primeiro a gente tem que dar uma olhadinha como estava a Europa de forma geral, no mundo, né, de forma geral, no começo do século XX. Por um lado, você tinha um mundo totalmente diferente de poucos anos antes, porque era um mundo que cada vez mais tinha carro, telefone, telégrafo, cinema, ou seja, noções de tempo, noções de espaço estavam sendo mudadas, né? Muito radicalmente. As cidades cada vez maiores, o homem podendo voar, podendo mergulhar, né? Já tinha submarino, enfim, era um grande avanço tecnológico. Que, por outro lado, esse avanço tecnológico não era estendido para todas as pessoas. Né? Havia um grande contingente de pessoas que estava na miséria, que estava na pobreza. E, além de tudo, quando eclode a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, todo esse aparato tecnológico é usado para ensejar uma destruição que ninguém jamais tinha visto. Né? As cidades passaram a ser bombardeadas, por exemplo. Isso era inédito, né? Numa guerra você ter avião. Então, o homem estava numa encruzilhada, né? Muitos homens se sentiam numa encruzilhada moral e muito desesperados. Né? Ou seja, aquele capitalismo, toda aquela promessa de felicidade, da abundância tecnológica, da abundância do dinheiro, provou ser uma minoria que usufruía e, na verdade, deixou a Europa em ruínas, porque muito da Primeira Guerra Mundial foi causada por conta da disputa por mercados consumidores, por matérias-primas para as indústrias. Né? Então, muitos artistas viam o mundo com descrença, com uma realidade que para eles era asfixiante. Tá? Esse é o contexto histórico do expressionismo. Depois da Primeira Guerra, não vai mudar tanto, pelo menos na Alemanha não, né? Porque a Alemanha ficou moralmente falida, o dinheiro passou a não valer mais nada. Então isso deu também desculpa para que o partido do Hitler, que era de direita, desse o golpe constitucional lá, e então já vai a Alemanha para uma segunda guerra mundial, por quê? Por causa da pobreza, por causa... Então, todo esse recorte histórico era propício para uma arte sufocante, né? E o expressionismo tem muito disso. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então, pessoal, o expressionismo, ele, olha o nome, expressão, né? Ao invés de recriar, ao invés de captar a realidade, tá? Ao invés de captar a realidade, os autores expressionistas criavam a sua realidade, expressavam a realidade da maneira como eles a percebiam. Tá? E geralmente essa realidade era percebida de forma distorcida, de forma negativa, de forma, no caso da literatura, estou falando aqui, né? Através do uso de hipérboles muito exageradas. Era um mundo sombrio, né, que tratava de temas como a repressão, a opressão pela máquina, pelos chefes, pelo poder econômico, a repressão sexual, né, a repressão do patriarca. Então, era um tipo de literatura que era muito negativa
no sentido de ter esperança, né? Ela era muito pessimista, né? Ela pintava a realidade com cores escuras mesmo, com cores carregadas, tá? Em literatura, basicamente é isso que você precisa saber, tá? Em termos de pintura, cinema, é bom que você desse uma olhada, por exemplo, em algum filme expressionista. Isso deve ter tão fácil no YouTube hoje em dia, Metrópolis e Gabinete do Dr. Cagliari. Só você procura lá cinema expressionista, ver algum filme. Muitos deles são de cinema mudo, então você não vai precisar nem entender o que fala, porque não vai falar, né? Dar uma olhada em alguns quadros, só para você perceber a deformação, o desespero, e aí você pensar que na literatura isso também foi usado aí tematicamente, como eu falei, através da opressão, do capitalismo, das indústrias, da igreja, da família, né? Esses autores trabalhavam muito com questões de repressão, tá bom? Bastante coisa, né, gente? Mas tem que estudar. Eu estudei, vocês também podem. Tchau.